A gente continua no nosso... Podemos chamar então o Nilson Tahara, que é analista de consumo e varejo da Eleven Financial. Muito obrigado por sua participação, Nilson. É um prazer tê-lo conosco. Opa, pessoal, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez de estar aqui falando com vocês. Nilson, vamos começar falando sobre a questão do varejo, né? Porque a gente estava falando agora com o economista da Boa Vista, ou seja, falando de inadimplência, algo que afeta muito o varejo, especialmente de bens duráveis. Ninguém vai conseguir ter um carnezinho, né, de uma empresa de varejo para comprar um eletrodoméstico se tiver o nome sujo. Qual a percepção do setor de varejo? O que você está achando do setor de varejo com essa perspectiva de liberar, de denegativar nomes de milhões de brasileiros? Teremos um possível boom no varejo nos próximos meses? Assim, a gente vê um movimento acho que falando de Desenrola, né? É um movimento marginalmente positivo, mas acho que não tem nenhum impacto estrutural, né? Vai dar mais mais para dar um alívio num setor que vem sofrendo bastante realmente, mas acho que não tem nenhuma mudança estrutural. Até estava olhando os números assim fazendo prévia de resultado do segundo trimestre de 2023, né? A gente olha realmente o setor ainda, apesar da melhora aí no humor das ações, né, que vem performando melhor aí no ano, em termos de resultados e fundamentos, ainda vai ser um trimestre bem difícil, né? Espera que isso comece a melhorar ali para no segundo semestre com a queda da taxa de juros, mas falando de Desenrola, acho que pode ter um impacto marginalmente positivo, principalmente para aquelas empresas que possuem serviços financeiros, né, como é o caso do C&A, Lojas Renner, Carrefour, Magazine Luiza e Via, mas eu diria que mais uma questão de alívio do que realmente uma mudança estrutural. A gente não vê nenhum boom de varejo, até mesmo as próprias varejistas de alimentos, né, que é um setor que costuma ser mais resiliente por não ser discricionário, elas vêm sofrendo também nesse trimestre, elas operaram aí com um ambiente um pouco mais promocional, devem ter queda aí, a grande maioria na margem bruta por causa disso, e os próprios restaurantes têm baixado o estoque, né, depois daquela reabertura da pandemia, estão operando com nível de estoque mais baixo. Então, mesmo no setor de alimentos, a gente vê uma demanda menor, né, e quando a gente fala de consumo discricionário, né, as empresas de linha branca e as empresas de vestuário também de moda, elas têm um trabalho ainda mais difícil a ser feito, né? Realmente acho que é um momento de transição. A gente espera aí ver alguma recuperação a partir do segundo semestre de 2023, mas nada tão acelerado assim, né? Quando a gente olha na ponta, realmente o consumidor ele ainda está com a renda bastante apertada. O nível de inadimplência ainda é bastante alto e o endividamento das famílias ainda realmente está num nível, apesar de ter reduzido um pouco aí nos últimos trimestres, ele ainda está muito próximo ali do maior patamar histórico, né? Então acho que é mais um programa que deve aliviar, mas não vejo nenhum... o problema estrutural ele continua aí e até concordando lá com o economista da Boa Vista, né? Eu acho que isso melhora com melhora de renda, melhora do nível de emprego e um ciclo melhor aí com a queda de taxas de juros, né? Que querendo ou não vem pressionando aí tanto as empresas quanto os consumidores. Perfeito. Nilson, fica conosco porque daqui a pouco vamos voltar a falar de varejo. Agora um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já aqui no Closing da BMC. Não sai daí. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas e 5 minutos nesse momento. E o Bovespa fechou o dia em alta de 0,48% aos 118.111 pontos. Local Web foi a pior do dia.
menos 3,97%, Gol caiu 3,60% e Melius 2,36%. Natura subiu 5,40%, Banco do Brasil Seguridade 1,92% e Grupo Pão de Açúcar 1,91%. Vamos dar uma olhada aqui no nosso profit da Anelógica, como é que fechou o dólar, porque o dólar nesta quinta-feira subiu 0,36%, R$ 4,80. Petrobras subiu 0,38%, R$ 29,21. Vale 0,61%, R$ 67,65. E vamos dar uma olhada lá fora também, as bolsas internacionais, com o Dow Jones que subiu 0,47%, o S&P 500 caiu 0,67% e Nasdaq perdeu 2,05%, gente. Petróleo sobe 0,23, $69,64. E o minério de ferro teve ganhos lá em Dalian e em Singapura, após os rumores de que o governo chinês vai intervir para salvar o setor da construção civil. Vamos voltar a falar então com o nosso segundo convidado de hoje, o Nilson Tahara, sobre o setor de varejo, né? Nilson, também eu vou te perguntar sobre a questão do varejo agora, varejo mais especificamente de vestuário. Como está se comportando nesse ano o setor de vestuário? E se vocês têm algum estudo que mostra o impacto da entrada no Brasil da Shine, que já está começando a sua nacionalização da produção aqui no Nordeste. Já adiantando que a gente ainda não tem esse estudo, né? Mas a gente tem visto, assim, o setor, ele eu acho que a grande discussão do setor nesse sentido é mais de isonomia de competição, né? Tem se discutido muito, recentemente a gente teve ali a isenção para importação até $50, que está sendo muito discutida pelas varejistas, né? Eu acho que o que tem feito mais barulho é uma falta, não da competição em si, né? Da entrada de mais um competidor, mas da falta da isonomia nessa competição, né? Até a própria, falando de Shine, mas a Temu também, que é outra varejista chinesa, deve entrar aqui. E eu acho que semana passada a H&M também anunciou que deve abrir operações aqui no Brasil, né? Então é um setor que ele tem bastante concorrência, mas ele é muito fragmentado, né? Então, vamos dizer, de certa forma, tem espaço para quem opera bem, para quem tem eficiência e principalmente para aquelas empresas que têm alguma vantagem competitiva, né? E aí a gente gosta muito das empresas que têm marca. Falando dos resultados do setor, né, vem sofrendo bastante agora. No segundo trimestre a gente deve ter resultados até piores do que no primeiro trimestre, né, em relação a crescimento, né? Tem um efeito ali de base de comparação. A gente tem uma base de comparação do segundo trimestre de 2022 que ela é um pouco mais forte, né? No ano passado nós tivemos ali um inverno que chegou mais cedo, ali em abril já estava ficando frio, né? Então teve ali uma antecipação de compras que acabou impulsionando os resultados delas no segundo trimestre do ano passado, mas que não aconteceu nesse trimestre, né? Eu acho que até a Renner, a própria Renner, decidiu antecipar a coleção de inverno e acabou sendo ali uma estratégia que deu bastante errado, né? Então o segundo tri, para a grande maioria, aí deve ser bem difícil, mas aquelas empresas que estão posicionadas ali num segmento mais de high-end, né, de alta renda, elas devem ter um trimestre de resiliência, ainda com bom crescimento, né? Exemplo de Arezzo e o Grupo Soma, que devem continuar ali o processo de expansão, com um lucro líquido ainda um pouco pressionado, mas nada que preocupe, né? Elas continuam se destacando por toda a questão de vantagem competitiva, poder de marca, capacidade de execução também, né? Todo o trabalho que as duas empresas fazem ali com as marcas dela é muito forte. Tem um reinvestimento constante de marketing, então eles são muito bons em fazer isso, né? Já as outras empresas lá que atuam em níveis de renda menor devem continuar sofrendo, né? Muito, é um setor que é bastante, a gente fala que é bastante alavancado no macro, né? No PIB principalmente. Então o PIB melhorando, isso tende a melhorar, né? Eu acho que a gente ainda tem
leva um tempo para isso acontecer, né? Deve acontecer ali mais para o final do ano e início do ano que vem. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um cenário mais adverso, elas acabam sofrendo muito e são empresas que estão bastante alavancadas, né? Principalmente no caso de CIA, é uma empresa que está bastante alavancada, então vem sofrendo bastante pressão no resultado financeiro. Então, eu acho que dá para separar aí basicamente essas empresas de vestuário ali nas que estão melhor posicionadas em termos de renda, né? Em termos de consumidor, de faixa de consumidor que estão atingindo. Aí entrariam a Arezzo, o Grupo Soma e a Vivara, e as outras empresas que estão numa faixa menor que continuam sofrendo, né? Pois é, né? Só para terminar esse ponto, depois eu queria também ouvir o David, a pergunta dele, mas a gente teve hoje o anúncio ontem, na verdade, da chegada da gigante sueca do setor de varejo, H&M, né, no Brasil. Diferente da Shine, não vai ter problema de isonomia, porque ela vem com tudo e ela vai ter que importar produto de fora pagando imposto alfandegário ou produzir no Brasil. Então, você acha que o Brasil está se tornando atrativo para essas empresas estrangeiras a vinda para cá? Ou tem o risco de uma nova Forever 21, né, uma quebradeira generalizada após alguns anos? E te pergunto, o que está acontecendo com as varejistas brasileiras do setor de roupas, né, de selagem, de vestuário, que não conseguem ser mais competitivas, estão perdendo mercado e não conseguem dar volta por cima? Ou se conseguem, o que está acontecendo com elas em relação às estrangeiras? Perfeito. Sobre a H&M, né, eu diria até que é um pouco cedo para dizer, que ela deve entrar, anunciou que vai entrar em 2025, né? Mas acho que tem alguns pontos principais para destacar aqui no Brasil que até por isso a gente não tem tantos casos de sucesso assim, de empresas de fora, né? Tu mesmo citaste o caso da Forever 21, mas tem um ambiente de negócios que ele é bastante difícil de operar, né? A gente espera que isso seja resolvido, ou pelo menos amenizado aí com a reforma tributária, mas assim, a empresa vem lá de fora, ela fica 3 meses só tentando entender como que ela emite uma nota fiscal aqui no Brasil, porque dependendo do estado que aquele produto for, ou de onde ele vem, é um imposto diferente para cada lugar, né? Então é bem complexo operar aqui, eu acho que até por isso muitos varejistas que tentaram vir para cá de fora, né? Não tiveram muito sucesso. E tem uma questão cultural também, né? A H&M é uma loja de departamento que reúne ali várias marcas, está presente, está muito forte no mundo todo, e que não é algo tão forte assim, na mesma intensidade no Brasil. Então acho que tem essa questão cultural e eu acho que se for falar também não é o mesmo nicho de competição de uma C&A e de uma Renner, né? Ela tá também um pouco acima. Mas acho que o grande risco é realmente o de execução, né? Tem que ir medindo. Ela teve algumas operações de sucesso na América Latina, acho que no México, de forma mais ressaltada, e aí ela vem fazer esse teste no Brasil, né? Mas eu acho que ainda é um pouco muito cedo para falar qual seria o impacto. Mas sem dúvidas chama atenção, né? E falando assim de competitividade, acho que tem toda uma questão macro, né? Acho que vem muito do macro. A gente tem empresas que são historicamente boas, mas que não estão imunes. É um setor que não está imune ao macro, né? Ele sofre muito com o macro e a gente teve aí. Acho que a gente pega da última década, né? A gente teve lá em 2015 assim, a maior crise do Brasil. As empresas sofreram bastante, né? Aquelas empresas que estavam mais preparadas, acho que um exemplo desse último ciclo aí foi a loja Renner, que ela sofreu junto, mas no final do dia ela conseguiu ganhar market share e saiu mais forte da crise, né? Mas ela ter saído mais forte não significa que ela não sofreu. E aí, quando o país já estava num processo de recuperação boa, né? Ali, desde 2018, 2019, muitas empresas fizeram investimentos muito fortes, fizeram muito CAPEX em inovação, digitalização. E aí veio a pandemia e basicamente fechou tudo, né? Muitas dessas empresas ainda estão com margens menores do que a de 2019, então elas não conseguiram recuperar ainda aquela eficiência, porque a gente teve todo esse processo
além de pandemia, teve todo esse processo de inflação que a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 3,75%, queda na renda disponível dos consumidores e assim, é um setor que inevitavelmente ele vai sofrer, mas eu até não diria que há uma falta de eficiência em si, né? As empresas têm trabalhado para ser mais eficientes, são empresas que têm ganhado, têm investido bastante no digital, né? Mas acho que ainda vem sofrendo com o macro. Claro, claro. Desde Martins, sua pergunta para o Nias. Nias, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Queria entender um pouquinho mais assim sobre vocês na Eleven, como é que está a visão com relação ao varejo, falando das tradicionais ali, Via, Magalu, falando também de Americanas e até mesmo analisando uma BDR, falando ali de Mercado Livre. Vocês veem que assim, programa desenrola, queda de juros, isso traz uma perspectiva para quem ainda não tem posição nesses papéis. Faz sentido? Porque aparentemente eles ficaram para trás, né? Por mais que eles tenham subido de certa forma, mas agora, se a gente for analisar Via, Magalu, estão devolvendo tudo. Então, qual que é a visão da casa de vocês para esses papéis em específico? Ou até mesmo com essa concorrência, Mercado Livre, Amazon, é melhor buscar outros players, outro setor, porque o varejo está num momento ainda difícil e deve passar por maus bocados com resultado referente ao segundo trimestre. O varejo, falando de varejo, esses que estão mais expostos ao e-commerce, né, eles estão muito expostos, principalmente à linha branca, né? E são produtos que são muito cíclicos, né? Assim, tu não compra uma geladeira todo ano, tu não compra um fogão todo ano, tu não tá mobiliando a tua casa todo ano. Então, a gente teve aquele boom ali da pandemia que as pessoas estavam com uma poupança maior, né? Uma renda disponível maior. Isso veio junto ali com a impulsão das vendas no e-commerce, né? O setor cresceu, acho que em um ano que era esperado para crescer em 3, 4 anos. E ali eu acho que se criou uma história um pouco de... O mercado costuma perpetuar momentos, né? Por diversas vezes. E eu acho que se imaginou um pouco de que aquele crescimento fosse continuar todo ano, né? E dentro desse contexto de perpetuar um crescimento que ele era um pouco mirabolante, né, ano a ano, nós tivemos também uma mudança muito grande no ambiente competitivo. Se a gente pega ali acho que antes de 2019, principalmente, né, a Magazine Luiza ela foi a grande pioneira principalmente no Omnichannel, né? Ela virou, acho que até 2019 estava crescendo ali entre os players nacional sozinha no setor. O que aconteceu foi que veio a pandemia e esses players foram obrigados a fazer esse catch-up operacional com a Magazine Luiza muito rápido, né? Então, quem não tinha o Omnichannel começou a operar, então aquela vantagem competitiva, vamos dizer assim, de operação, ela meio que perdeu. E o que nós vimos durante a pandemia e no pós-pandemia foi um ambiente competitivo extremamente agressivo de todos os players, inclusive Mercado Livre e Americanas, onde basicamente essas empresas elas estavam pagando para ganhar share, para aumentar a escala e lá na frente tentar colher os frutos disso, né? E aí veio o macro junto com a questão da ciclicidade e bateu em tudo isso, né? Hoje o ambiente ele vem melhorando bastante, né? Já não tem mais tanto, não é um ambiente promocional como foi, acho que até no ano passado, por exemplo, mas a consequência disso é queda de vendas, né? Então, a gente teve até uma certa amenização, eu acho que principalmente para a Magazine Luiza, que ela capturou um pouco dessa perda de share da Americanas, né? Mas eu acho que o principal vencedor nessa história toda foi o Mercado Livre, né? É uma empresa que ela já é muito eficiente, tem, assim, em termos de eficiência logística, acho que é um dos melhores, se não o melhor player no Brasil, né? Só de vans, o Mercado Livre até um tempo atrás já tinha mais vans que os Correios, né? Eles são extremamente eficientes nisso. Eu acho que, assim, quem já consumiu produto de qualquer uma dessas empresas e testar, o nível de serviço realmente é impressionante. Isso vem junto com rentabilidade, né? Então acho que tende a ser o grande player do setor.
realmente saindo vencedor. E quando a gente fala de Via, ela ainda tem aí, teve ano passado um problema grande de processos trabalhistas, que ela teve que registrar mais de 1 bilhão. Esse ano ela está bastante alavancada, né? Então ela vem sofrendo bastante para lucrar, ainda deve continuar pressionada, assim, são players que assim, eu acho que como tu falaste muito bem, ficaram realmente para trás, né? E aí eu acho que o ponto realmente é que a gente gosta bastante, eu acho que o Mercado Livre tende a ser o grande vencedor. E falando de Americanas, né, realmente é difícil ver como que eles saem dessa crise. Eu imagino sinceramente que essa RJ deve ser bem longa, né? A gente teve a RJ da Oi, que foi uma RJ que durou muito tempo, aí só citando como exemplo para ter uma ideia de quanto isso pode durar, né? Acho que durou cerca de 6 anos. Ela ficou 6 meses em RJ e voltou, né? E o que a gente tem de Americanas qual que era, talvez, assim, a vantagem competitiva que ela tinha dentro desse setor que é bastante... que tem um ambiente bastante agressivo, né? Era a escala. Ela perdeu isso, basicamente, aí, né? Ela perdeu no online, assim, ela perdeu grande parte do que tinha. O que ela tinha que gerava realmente resultado, né, propriamente, gerava lucro ali, era a parte física, só que a parte física sozinha, ela hoje assim, não vai deixar de existir, mas a grande vantagem do físico hoje, ele tá junto com o digital, né, os dois se alavancando ali no processo no sistema de omnicanalidade. Então realmente é difícil ver como ela consegue ter competitividade estando muito menor, provavelmente, ali no possível fim da RJ, que assim, a gente não tem nenhum sinal disso, né? Realmente vejo durando muito tempo, então acho que é um player que realmente é difícil imaginar ele tendo alguma relevância, assim, mesmo ele saindo dessa crise. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Neils para discutir, né, o futuro do setor de varejo no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Neils Tahara, analista de consumo e varejo da Eleven, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Até a próxima!